Olá, pessoal! Chegamos a mais uma aula de geografia. O tema de hoje é o mundo globalizado. A gente já estudou na aula passada a transição geopolítica que aconteceu no mundo, onde o mundo, antes dessa multipolaridade global, a globalização propriamente dita, a partir dos anos 90, o mundo ele foi mergulhado, após Segunda Guerra Mundial, numa bipolaridade entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Mas, se você não assistiu essa aula, assista. E hoje o foco da aula é o mundo globalizado. Então veja só, o mundo globalizado é, em suma, o desenvolvimento econômico, tecnológico entre as nações, só que é todo mundo? Não. Entre as nações mais ricas, entre as nações, os países ricos, os chamados países desenvolvidos, os que são capazes de reunir a produção de tecnologia de ponta, tecnologia avançada. Em contrapartida, a gente acaba tendo os países subdesenvolvidos, onde são apenas meros produtores de matérias-primas. Nesse contexto geopolítico, a gente passa a ter o poder geopolítico sendo exercido por três polos mundiais, que são Estados Unidos, Japão e União Europeia. Gente, esses três polos mundiais não chegam a 5% de um mundo que tem basicamente grande concentração de poder de capitais, de poder de tecnologias nas mãos de pouquíssimos países. Mais de 95% das nações são subdesenvolvidas, são basicamente nações produtoras de matérias-primas. E aí a gente entra nesse contexto aqui, há grandes disparidades entre os países, diferenças, fazendo com que haja uma grande dependência econômica e tecnológica dos países mais pobres. Aí você tem aquilo, é como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Se tem alto poder de tecnologia, você vende produto, você país, vende um produto de alto valor agregado, você vai ter o quê? Você vai ter uma grande captação de capitais. Então, se você tem ampla tecnologia, você vai ter grande poder de capitais. E se você tem grande poder de capitais, você vai ter recursos financeiros, para investir na criação de novas tecnologias. Vai aí, país que não tem poder financeiro, não vai ter poder de investimento em novas tecnologias. E se não tem novas tecnologias, não vai conseguir ter poder financeiro. Isso é o que nós chamamos, do caráter perverso da globalização, a perversidade da globalização. E poxa, professor, é tão difícil, então, ser considerado país desenvolvido no mundo globalizado? Sim. Para termos estabelecimento de desenvolvimento de uma nação, a gente precisa ter basicamente três fatores. PIB elevado, Produto Interno Bruto, geração de todas as riquezas produzidas ao longo de um ano num país. Tecnologia de ponta, ou seja, tecnologia avançada, e o mais importante, coisa que a China peca, o bem-estar social, saúde, educação, renda. E aí, aos subdesenvolvidos, ampla maioria, sobra, por exemplo, a questão da produção de matérias-primas, os países mais pobres do mundo. Mas não são farinha do mesmo saco.
Subdesenvolvidos de um lado, desenvolvidos do outro, sim. Mas quando a gente fala de subdesenvolvimento, a gente ainda tem dois subdesenvolvidos, um grupo que tem maior destaque, pelo menos a nível de PIB, né? A nível de volumes de capitais, os chamados países dos emergentes, né? Grupo dos emergentes, e que são subdesenvolvidos, porém industrializados. São paraísos fiscais, né? Paraísos fiscais não, perdão, são paraísos das multinacionais, paraísos das empresas de países extremamente ricos e poderosos que vêm buscar nos emergentes a sua infraestrutura, a sua mão de obra barata, né, para aumentarem ainda mais os seus lucros. E dois emergentes, o grupo que mais se destaca é o grupo dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, gente, nesse contexto você tem basicamente um entendimento amplo do que é o mundo globalizado. Na próxima aula, não esquecendo que a gente também já falou sobre globalização e IDH, né? A gente relacionou a questão do mundo globalizado com o Índice de Desenvolvimento Humano. Na próxima aula, nós estaremos falando sobre industrialização, né, e capitalismo. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.